Vou ser honesto com vocês, alguns jogadores de futebol consomem cannabis. Não todos, mas alguns fazem uso do produto, incluindo até nomes renomados como jogadores brasileiros, que são considerados grandes nomes do esporte. No entanto, eu vou falar sobre isso mais tarde. Vamos começar falando sobre o meio-campista alemão Mesut Özil. É um segredo bem guardado se Özil fuma maconha regularmente ou se foi apenas uma vez. Durante suas férias em Ibiza, alguns anos atrás, ele foi flagrado fumando um pouco da erva. E é claro, a mídia ficou completamente enlouquecida. Todos exigiram uma explicação. Özil tentou se justificar naquele momento, alegando que perdeu uma aposta e, portanto, foi apenas uma vez. Ele garantiu que não é fumante regular. Bem, Özil tem minhas suspeitas. Diz ele que perdeu uma aposta, mas quem sabe, né? Quem sabe na verdade. Apesar disso, ele teve uma carreira impressionante, então aparentemente isso não foi algo tão grave. Pelo menos ele não foi tão imprudente quanto Roberto Mancini, ex-jogador e treinador, que admitiu fumar maconha em um programa de TV ao lado de Carlo Ancelotti. Mancini confessou ter usado a erva enquanto estava no comando da Lazio. Você poderia esperar que a mídia fosse à loucura novamente, mas não, ninguém se importou. Talvez seja porque ele já não era mais jogador, ou talvez porque ele simplesmente admitiu, então não havia uma história tão sensacional para contar. Antes de passarmos para o próximo jogador, é importante entender por que o uso da maconha no futebol é tão controverso e por que é proibido em primeiro lugar. A Agência Mundial Antidoping é responsável por determinar quais substâncias são proibidas no esporte, com base em 3 critérios: melhoria do desempenho, risco para a saúde e violação do espírito esportivo. Agora, como alguns de vocês devem saber, a maconha não o torna mais rápido ou mais forte. Na verdade, ela tende a deixar a pessoa mais lenta. Então, por que é proibida? Bem, de acordo com um estudo realizado em 2011, a cannabis reduz a ansiedade e também o estresse, antes e depois dos jogos, tornando mais fácil para os jogadores lidarem com a pressão. Pense na intensa pressão que o jogador sente ao avançar para cobrar um pênalti na frente de milhares de pessoas, ou até mesmo milhões. Todo esse estresse desaparece. Talvez Snoop Dogg e Wiz Khalifa devessem se inscrever como jogadores de futebol. Jogadores especializados em execução de cobrança de penalidades, alguns mais jovens, têm sido alvo de estudos que contestam tais resultados. Apesar disso, a UADA ainda mantém o cannabis como uma substância proibida no âmbito esportivo. No entanto, isso não tem impedido ocasionalmente de alguns jogadores habilidosos alcançarem pontuações impressionantes. O próximo indivíduo em destaque não apenas fez o uso da maconha, mas também é proprietário de uma extensão de plantação. Gino Coutinho, um goleiro holandês que atuou em renomados times da Eredivisie holandesa, no caso que é a Liga Holandesa, enfrentou uma dificuldade para garantir um lugar como titular em qualquer clube até se juntar ao ADO Den Haag em 2010. Entretanto, a ascensão de Gino não se limitava apenas à sua carreira. Nos bastidores, ele era um entusiasta das plantas divinas, tanto que estabeleceu uma plantação com diversas variedades de cannabis. Não apenas uma, mas sim 4.200 espécies diferentes, com o objetivo de comercializá-la. Sim, 4.200 espécies diferentes. Realmente, ele estava levando isso aí muito a sério. Contudo, as autoridades policiais começaram a monitorar suas atividades e o sentenciaram a 12 meses de prisão. Sua carreira declinou rapidamente, mas certamente ele será sempre lembrado por estar nas nuvens. Em contraste, Chris Armstrong teve muito mais sorte do que o Gino quando foi detido por consumir maconha nos anos 90. Acredite ou não, houve um período em que os jogadores de futebol podiam desfrutar de uma cerveja. Durante o intervalo, o consumo de álcool estava resultando em várias oportunidades perdidas no campo do jogo, brincadeiras à parte. Em algum momento, essa cultura teve que ser descontinuada, mas o fim dessa cultura deu origem a uma nova, o consumo da maconha, e Chris Armstrong estava bem no meio disso. Era um dia comum na semana de quando Chris esteve sozinho em casa e recebeu uma visita de uma bela mulher. Ela não queria muito dele, apenas proporcionar-lhe um bom momento e sair dali em algumas horas. Chris sabia que isso estava errado, mas ao mesmo tempo estava completamente apaixonado por sua impressionante beleza. Ele cedeu, e assim que ela o tocou, sentiu-se no paraíso. Calafrios percorreram sua espinha, seus olhos ficaram vermelhos e sua mente estava mais relaxada do que nunca. O nome dessa mulher era Mary Jane, e quando as pessoas descobriram o que Chris Armstrong fez, custou-lhe a carreira no Crystal Palace. Os tabloides ingleses enlouqueceram quando as notícias se espalharam de que Chris Armstrong foi o primeiro jogador a não passar em um teste de drogas na Premier League. Ele recebeu imediatamente uma suspensão de 4 jogos e foi encaminhado para o aconselhamento. Essa situação foi considerada muito impactante, especialmente para os fãs,
uma vez que outros jogadores receberam punições menos severas por crimes como agressão ou até mesmo uso de cocaína. No entanto, a gente pode abordar isso aí em outro vídeo, beleza? E entrar mais a fundo nesse assunto. É só deixar seu comentário aqui embaixo e comentar alguma sugestão de vídeo pra gente, beleza? E não se preocupe, em breve eu vou falar sobre o nosso amigo brasileiro, vocês vão se surpreender. Eu pensei que a carreira de Chris iria afundar nesse momento, pois ele surpreendeu a todos ao deixar o Crystal Palace e assinar um contrato de 5 milhões de dólares com o Tottenham. Parece que a Inglaterra não é o único lugar onde os jogadores têm problemas com o uso de substâncias. A Liga Francesa também não tolera isso, e Bernard Lamar descobriu isso de maneira muito complicada. Esse cara estava vivendo o sonho de ser o goleiro na França, conquistando o título da Liga e 2 Copas da França com o Paris Saint-Germain. Ele também teve 40 convocações para a seleção francesa. No entanto, descobriu-se que Lamar estava usando drogas, algo que ninguém sabia até um fatídico dia do jogo contra a Holanda, em um amistoso em fevereiro de 1997. Bernard Lamar testou positivo para cannabis e foi imediatamente suspenso por 2 meses, além de ser excluído da equipe. Isso não impediu Lamar, no entanto. Ele acabou se transferindo para o West Ham e depois de alguns anos retornou ao PSG, encerrando sua carreira no Rennes. Lamar conseguiu ter uma carreira decente mesmo depois do uso de drogas que veio à tona. No entanto, a história de Ibrahim Tanko foi completamente diferente dele, e muito pior. Tanko era um promissor atacante de 17 anos que, quando fez sua estreia no Borussia em 1994, surpreendeu demais. Porém, mais rápido que o sucesso de Ibrahim, foi seguido por uma rápida queda que levou ele a um teste positivo para tetrahidrocannabinol, ingrediente ativo da maconha. Parece que jogar diante de milhares de fãs não era suficiente para ele. Ibrahim mudou-se para Freiburg quando recebeu sua punição, uma suspensão de 4 meses e uma multa de mais de 7 mil dólares. E assim, Ibrahim Tanko desapareceu da luz dos holofotes. Ele marcou apenas 5 gols em 106 partidas. Parece que a atração pela droga levou mesmo o seu brilho embora, ironicamente levando-o a se aposentar em Freiburg aos 30 anos. Esse homem tinha um futuro brilhante aos 17 anos, mas acabou estragando tudo por causa de escolhas insensatas. Pelo menos, Ibrahim teve apenas uma grande controvérsia em sua carreira, mas o próximo cara, quero dizer, o que eu posso dizer em 2013, quando o Tottenham Hotspur perdeu um amistoso de pré-temporada para o Orlando Pirates, os fãs ficaram desapontados com o resultado, mas para os funcionários a derrota foi uma bênção disfarçada, pois nesse jogo foi descoberto um jogador que seria a próxima sensação da Premier League, o senhor Mabizela, apelidado de guarda-chuva. Mabizela foi incrivelmente impressionante naquele jogo e o Tottenham imediatamente o contratou. Ele não perdeu tempo para marcar na sua estreia da Premier League contra o Leicester, parecia que ele estava destinado a coisas grandiosas. No entanto, essa história não teve vários troféus, prêmios ou momentos destacados na carreira. Mabizela começou a faltar em sessões de treinamentos e teve diversos problemas disciplinares. Não demorou muito para o Tottenham rescindir o seu contrato. Ele então voltou para a África do Sul e assinou com o Mamelodi Sundowns. Foi nesse momento que todos descobriram sobre o seu longo relacionamento com a maconha. Ele foi suspenso por 6 meses e teve que pagar uma multa de 6.900 dólares. Infelizmente, Mabizela nunca conseguiu dar a volta por cima na sua carreira, ao contrário da história de Wilder Medina, que passou literalmente das trevas para a luz. Temos aqui o último nome da nossa lista antes de chegarmos ao brasileiro lendário. Para dizer o mínimo, a infância de Wilder foi extremamente difícil. Ele cresceu cercado por gangues, violência e drogas. Mesmo depois de ingressar no futebol profissional, ele nunca abandonou completamente a sua vida passada. Com apenas 18 anos, Wilder falhou em seu primeiro teste de drogas quando jogava pela equipe da segunda divisão, Águilas Douradas, na Colômbia. Apesar disso, ele não teve mais problemas relacionados às drogas. Somente 12 anos depois, ele voltou a falhar em outro teste de drogas, dessa vez quando estava no Deportes Tolima. Foi-lhe dar uma suspensão de 3 meses. Wilder retornou ao jogo após cumprir sua suspensão, mas não demorou muito para as coisas ficarem ainda mais intensas. Ele testou positivo em outro teste de drogas e foi banido por um ano inteiro do esporte. Além disso, teve que pagar uma multa de 1.750 dólares à Liga Colombiana. Ele cumpriu sua punição com sucesso e voltou à equipe. Gostaria de dizer para vocês que esse foi o ponto de virada na sua vida, mas infelizmente não é assim que a história continua. Wilder falhou em mais um teste e dessa vez não se tratava de maconha. Algo muito, mas muito mais sério. A história de Wilder continuou de uma maneira que é difícil de escrever em palavras. Não se tratava apenas de maconha, mas Wilder Medina também estava consumindo cocaína. O Deportes Tolima decidiu demiti-lo completamente do clube. O amor de Medina por ficar drogado o levou ao fundo do poço.
e ele precisava urgentemente de um salvador. Foi então que César Pastrana entrou em cena, ele que era o presidente do clube de Santa Fé, e acolheu Wilder, oferecendo-lhe a ajuda necessária. Até 2013, Wilder conseguiu se reabilitar e retornar ao jogo. Finalmente, ele mostrou seu verdadeiro potencial ao marcar 30 gols durante a temporada 2013 e 2014, e nunca mais cessou positivo para as drogas. É loucura pensar onde Wilder poderia ter chegado se nunca tivesse tido problemas com drogas, mas acho que nunca saberemos. Assim como o trágico caso da lenda brasileira Adriano Leite Ribeiro, mais conhecido como Adriano Imperador. Esse homem é um dos maiores jogadores que eu me lembro de assistir. Com suas habilidades lendárias, infelizmente ele acabou caindo em todo tipo de vício, incluindo alegações de uso de maconha. Você terá que esperar por essa história, pois pode ser uma das mais loucas da história do futebol. Adriano havia acabado de sair da Inter de Milão para jogar pela seleção brasileira, mas não conseguiu retornar ao Inter após uma lesão. Todo mundo se perguntava onde diabos ele estava, e foi aí que começaram a surgir rumores de que Adriano estava em uma festa no Brasil. Mas não era uma festa comum, era uma festa organizada por um traficante de drogas local na casa de Adriano em sua cidade natal. Também houve reclamações que afirmaram tê-lo visto com 2 pistolas no cinto, fumando maconha e bebendo incessantemente. Ele chorou, reclamou da fama e disse que dinheiro não era tudo. Essa história é difícil de acreditar, pois depois a polícia informou que essas alegações eram completamente falsas. Portanto, é difícil dizer se ele realmente fumou maconha, mas é uma história muito suspeita. Deixo a decisão para vocês comentarem, pessoal. E se você está interessado nesse conteúdo, pode comentar aqui pra gente que a gente vai fazer outro vídeo nesse estilo, beleza? Muito obrigado e até a próxima.